Que jogo vergonhoso do Flamengo para o Bragantino. Perdeu de 3-0 e podia ter tomado aí de 7-0 sem brincadeira nenhuma, nação. Esses jogadores do Flamengo têm que tomar muita vergonha na cara. Como que o Flamengo vai para um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro contra o Bragantino e joga dessa forma? Novamente, o Flamengo passa uma das suas maiores vergonhas do ano. E aí, de quem será a culpa? Vamos comentar sobre essa derrota vergonhosa do Flamengo. Eu, como torcedor, estou aqui chateado com a postura desse time, que mais uma vez faz um papelão ridículo em campo. Mas antes da gente comentar sobre essa derrota do Flamengo, aproveita para deixar o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e fique por dentro de todas as notícias do Mengão. Agora vamos comentar sobre esse jogo vergonhoso do Flamengo. Nação, que marcação frouxa foi essa do Flamengo contra o Bragantino? Praticamente a marcação do Flamengo não existiu, porque o Bragantino fez tudo aquilo que eles queriam. Eles fizeram tabela, colocou o Flamengo na rodinha, inclusive até os torcedores do Bragantino estavam cantando olé, desde quando a partida já estava 2-0. Imagina aí quando tomou o terceiro gol. Para mim foi totalmente vergonhoso essa partida. Pulgar foi irresponsável nessa partida. É claro que a derrota não parte só da expulsão, porque antes da expulsão a gente já estava perdendo. E é claro que depois da expulsão complicou ainda mais a situação do Flamengo. Mas vamos falar uma coisa aqui pra vocês, o Pulgar tem que parar com essa besteira de toda hora ficar querendo revidar, querendo pegar um cara, querendo ser maldoso com algum outro jogador. Tudo bem, ele joga muita bola, mas essa atitude dele aqui eu não concordo. Porque, olha aí, foi um jogo que prejudicou o Flamengo. A gente já estava perdendo de 2-0 e após a expulsão dele a coisa ficou ainda pior. O time já não estava tendo marcação. Porque se você pegar a postura dos jogadores do Flamengo foi ridícula. Eu falo de todo mundo, você pega o ataque, Pedro, pelo amor de Deus. Vai falar o que de Luiz Araújo e o Samuel Lino também não jogaram absolutamente nada. O meio de campo do Flamengo também deixou a desejar. Nenhuma jogada dentro ali do Flamengo não deu nada certo. Todo o time ficou perdido. E aí fica aquele questionamento. O Flamengo teve a data FIFA, teve mais de uma semana para poder treinar, se organizar. Eu esperava que esse time ia chegar já contra o Bragantino jogando com tudo. Quando o treinador era o Felipe Luiz, a reclamação que tinha era o que os jogadores estavam cansados, era um jogo em cima do outro ali e o time já estava sentindo. E aí o que acontece? Quando o time tem uma folga, que tem o calendário ali, dá aquela folgada, que os jogadores já estão bem mais descansados, quando o time volta, que nem foi no caso aí o retorno da data FIFA, né? Quando os jogadores voltam, o que acontece? O time passa por essa vergonha, esse vexame novamente. Isso é muito vergonhoso. O torcedor tem o direito hoje de reclamar, de questionar sim. O torcedor está super certo. Eu já vi aqui que algumas pessoas falaram assim, é cedo demais para poder criticar. Não é cedo não, porque esse problema dos jogadores do Flamengo é desde o Felipe Luiz. De lá para cá, tudo desandou com esse elenco. O time parece que não tem mais tesão de querer ganhar as partidas. Joga como tanto faz, tanto fez. Os jogadores, é nítido a expressão dos jogadores, a vontade que eles têm de querer entregar a partida. Eu fiquei aqui só observando. O time do Flamengo, principalmente ali no segundo tempo, estava fazendo de tudo para o Bragantino fazer o quarto, quinto, sexto gol. Era incrível a postura dos jogadores do Flamengo em campo, vergonhosa. E aí a pergunta que fica, até quando esses jogadores vão continuar desse jeito? Será que o Flamengo atrasou o salário desses jogadores para estarem jogando dessa forma? Sem vontade nenhuma? E o sentimento daqueles torcedores que foi ao estádio? Porque, querendo ou não, teve torcedores do Flamengo ao estádio. E o que esses jogadores fizeram? Absolutamente nada em campo. Teve um momento que a torcida começou a cantar para tentar incentivar os jogadores ali, tentar incentivar, hein? Isso aqui para mim é muito vergonhoso. Quando a gente tenta incentivar uns caras que ganham um valor absurdo. Esses jogadores que estavam em campo ontem no jogo contra o Bragantino, muitos deles ali ganham mais de R$1 milhão. Será que o problema desses jogadores é o quê? Estão querendo qual tipo de motivação? Mas enfim, nação, é vergonhoso porque a torcida do Flamengo esteve presente. Em alguns momentos a torcida tentou incentivar o time, mas esse time não merece, cara. É por isso que eu falo que quando está lá no Rio de Janeiro que a torcida começa a implicar com certo jogador, que jogador que não gosta não.
Samuelino, mesmo se a torcida começar a vaiar, o bichinho se descontrola todinho. Mas quando a torcida não está pegando no pé, você viu a partida ridícula do senhor Samuelino? O que vou falar aqui também do Luiz Araújo, do Pedro, que não jogaram nada. Esse trio aqui não jogou absolutamente nada. O nosso meio de campo também não rendeu muito. Incrível, eu não sei se vocês observaram, mas eu observei que pelo menos no primeiro tempo, o único jogador ali do meio de campo que estava tentando fazer alguma coisa foi o Lucas Paquetá, por mais que eu sei que tem muitos que vão criticar, e também tá certo, nação, não vem jogando nada, absolutamente nada. Eu espero muito ainda mais dele, porque foi um jogador que o Flamengo gastou uma fortuna, uma grana preta para trazer esse jogador, e até este exato momento não correspondeu o que a gente espera dele. Mas enfim, ontem pelo menos o Lucas Paquetá era aquele cara que estava correndo atrás da bola, estava tentando, estava brigando. Mas quando você vai ver a postura do seu Pedro, Luiz Araújo, Samuelino, aí você pega Emerson Royal, meu Deus do céu, Emerson Royal errou uns passes ontem que eu falei, misericórdia. Jogou muito mal. E aí, como já não bastasse o Emerson Royal jogando mal, aí você olha pro lado esquerdo, o Ayrton Lucas jogando mal também. Aí eu falei assim, caramba, vou criticar quem? Porque todo mundo ali tava mal. Sem falar que a marcação do Flamengo, uma marcação frouxa, não teve marcação. O Bragantino fez o que queria contra o Flamengo. E isso não é a primeira vez que acontece, não. A revolta de nós, torcedores, é porque esse time entra em campo e não responde. O time entra em campo para passear. Parecia um jogo treino onde o Flamengo não precisaria correr atrás do placar. Os jogadores estavam muito à vontade na partida, que estava dando sono. Os jogadores do Flamengo estavam com uma preguiça absurda. Não tinha movimentação. Quando o jogador pegava a bola, olhava para o lado, estava todo mundo parado na marcação do Bragantino. Ninguém mostrava aquela vontade de, porra, bora para cima desses caras. Vamos perder, mas vamos perder com dignidade. Entendeu? É revoltante, nação. Tem hora que a gente tem que brincar um pouco, porque falar uma coisa para vocês. O jogo foi patético. Espero que no próximo jogo contra o Santos, o Flamengo não invente de passar essa vergonha novamente. Foi um jogo vergonhoso, vexatório. E falar uma coisa pra vocês. O Léo Jardim também errou, viu? O Léo Jardim também errou. As substituições dele, não adiantou nada tirar o Luiz Araújo para colocar o Cebolinha. Cebolinha também entrou muito abaixo. E lembrando que a gente poderia ter tomado o quarto gol se não fosse aquele lance do jogador ter colocado a mão na bola, né? Do jogador do Bragantino. Se não fosse aquele lance ali, era 4-0. Eu vou, misericórdia, falar uma coisa pra vocês. Foi um jogo ridículo que temos que esquecer esse jogo. Nosso treinador, como eu falei, ele também errou. Não dá pra você pegar o Samuelino, que já não vinha jogando absolutamente nada, colocar na direita para poder colocar o Carrascal. Cara, a partir do momento que ele colocou o Carrascal no lugar do Lucas Paquetá, vou falar uma coisa para vocês. Foi outro jogador que entrou e não fez absolutamente nada. Não ajudou na marcação. Eu perdi as contas de alguns lances que tinha alguns jogadores do Bragantino que ele podia ajudar na marcação e ele estava andando em campo. É por isso que eu falei que taticamente, defensivamente, o Flamengo deixou a desejar. Sem a bola, o Flamengo não estava com vontade nenhuma de querer jogar aquele jogo. Parece que os jogadores, como eu falei para vocês, estavam com o salário atrasado e a partir daí eles falaram, não, hoje é o nosso protesto. Hoje a gente não vai fazer absolutamente nada porque o salário atrasou. Eu acho que o salário atrasou, porque é inadmissível você ver uns jogadores desses do Flamengo, do poste que são esses jogadores, jogar absolutamente nada. Quando é um ou dois jogadores, tudo bem. Agora todo o time. Vou falar uma coisa pra vocês, Nação. Espero que o Flamengo mude essa postura vergonhosa. Vamos aí focar agora para o próximo jogo, que é contra o Santos. Espero que o Flamengo não passe essa vergonha de novo, porque senão o torcedor vai cair matando em cima desses jogadores. E eu espero de verdade que esses jogadores tomem vergonha na cara. O Danilo mandou papo. Pelo menos ele teve coragem de falar aquilo que muitos jogadores do Flamengo não teve coragem. O time não jogou praticamente nada, tem que tomar vergonha na cara. Porque depois o torcedor tá lá cobrando e jogadorzinho não gosta não, viu? Que nem o seu Platinha, né? Gosta de ir pra festa, mas na hora que é pra ir pro jogo, pra se entregar, não se entrega também não. Antes se entregava, né? Mas depois começou a fazer aquele corpinho mole, aí agora tá aí, ó. Nem relacionado é mais para os jogos. Mas enfim, nação, vamos aguardar esse jogo aí contra o Santos.
Qualquer novidade que eu tiver aqui do Flamengo estarei trazendo aqui para vocês. Hoje aqui foi um desabafo aqui novamente, essa derrota vergonhosa. Espero que o Flamengo mude essa postura enquanto há tempo. E é isso aí. Vamos que vamos. Espero que a gente possa ganhar do Santos e que o Flamengo possa mostrar um futebol bem melhor, viu, nação? Se você gostou do meu comentário, aproveita para deixar o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e fique por dentro de todas as notícias do Mengão. Falou, nação, vou ficando por aqui.